Bom, pessoal, então vamos aqui começar a nossa gravação, tá? Então a gente tem mais uma palestra muito importante aqui hoje com o Leonardo Tristão. Leonardo, eu conheço ele há um bom tempo já, né? O Leonardo foi colaborador do laboratório, né? Abriu a porta da empresa dele quando ele era bem pequena, né? Para fazer estudos de Lean, né? Então toda a linha de Lean do LIAG, né? A gente deve um bocado da ajuda da Performa, né? Então é uma pessoa assim muito inteligente na condução dos negócios, né? Tem estratégias muito ousadas, né? E que fez uma empresa crescer muito rapidamente, com muita saúde, com muita estrutura, né? Então, eu tenho bastante orgulho de receber o Leonardo aqui, eu tenho muita gratidão por ele, né? Por estar aí sempre um apoiador do laboratório, né? Já participou algumas vezes aqui com a gente, né? Então, não vou gastar mais, ele se conhece melhor do que eu mesmo, né? Então, ele pode falar lá melhor sobre ele, sobre a Performa, mas agradecer muito aí a presença do Leonardo Tristão, da Performa IT, e a casa é sua, Leonardo, fique à vontade, tá? Legal. Obrigado, professor. Primeiro, muito obrigado pelas palavras. É muito legal ouvir isso. Mas como eu disse, para mim é sempre um grande prazer ajudar. E toda vez que eu saio do encontro desse, eu saio com a sensação de que eu recebi mais do que eu doei, né? Então acaba sendo uma via de mão dupla e ajudar a Unicamp é um privilégio para mim, porque eu também já fui bastante ajudado pela Unicamp e eu gosto muito dessa troca entre as empresas privadas e a academia. Eu acho que ela é benéfica para todos os envolvidos, né? Agradecer a galera que está aí, né? Pessoal, é muito legal bater esse papo com vocês, até porque eu já estive aí, né? E eu já estive sentado, eu já estive desse lado, novo, sem saber o que eu ia fazer quando eu saísse da faculdade, apesar de quando eu fazia faculdade eu já trabalhava na área, eu trabalhava como desenvolvedor de software, né? Mas eu sempre gostei de desafios, né? Eu sempre gostei de empreender. E quando o professor me convidou para dar uma palestra, falar com vocês sobre empreendedorismo, né, eu tinha dois caminhos a seguir, né? Falar empreendedorismo tradicionalmente, né? Falar sobre teoria de empreendedorismo, falar sobre métodos, metodologias, mas eu preferi uma via alternativa, né? Que é o seguinte: eu vou contar para vocês como foi a minha jornada montando a Performa, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz a criação e a ignição da Performa, né? Então a gente vai transformar isso. Eu gostaria muito que vocês encarassem isso aqui como um bate-papo sem nenhum viés professoral, né? Não estou aqui para ensinar vocês, mas eu vou compartilhar o que eu fiz e funcionou, né? Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue estabelecer uma dinâmica bacana. Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para me interromper, né? Usem essa sessão, galera, do tipo assim, puta, quero tirar dúvida, sempre quis conversar com alguém que empreendeu e tudo, tenho perguntas para fazer. Façam todas as perguntas que vocês quiserem, pode me interromper, não tem problema nenhum, né? Se quiserem ir mandando as perguntas no chat, eu dou um jeito de ir respondendo, mas não vamos fazer um formato tão formal de só um fala e terminou, dúvidas, acabou. Não, vamos fazer algo um pouco mais dinâmico, né? Então, tá todo mundo vendo minha tela aí, né? Legal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando um pouco para vocês, né, de como é que foram os meus anos pré-Performa IT, né? Eu durante um bom tempo eu trabalhei como desenvolvedor de software e fui funcionário de duas empresas. Eu trabalhei em poucos lugares na minha vida, né? E eu, depois de um tempo, depois que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, eu comecei a perceber que, na verdade, a minha vida empreendedora tinha começado muito antes de eu ser empreendedor, né? De eu ter a minha própria empresa, né? E aqui também, pessoal, eu já quero deixar algo claro, né? Não existe nenhuma
beleza ou precedência, se é melhor ser empreendedor, é melhor ser funcionário de uma empresa, é melhor fazer concurso público. Existe perfil para os três e é necessário que existam pessoas dispostas a ter papéis diferentes, né? Imagina que se todo mundo fosse empreendedor, todo mundo no mundo resolve ser empreendedor. Todas as empresas iam ter um funcionário, só o próprio empreendedor. E isso não funciona, né? O cara que fez concurso público é o cara que quer ficar encostado. Tem nada a ver, né? Trabalhar na iniciativa pública, ser funcionário público, ser funcionário do governo, é tão difícil quanto trabalhar em uma empresa ou quanto empreender. Tudo bem, tem prós e contras dos dois lados, né? De qualquer ângulo que você avaliar, você ser empreendedor, você ser funcionário público, você ser funcionário de uma empresa, tem prós e contras em todos os pontos. Agora, o mais legal de qualquer uma dessas três vertentes é que você pode ter uma atitude empreendedora independente de onde você esteja, né? E foi isso que eu comecei a notar depois, quando eu fui fazer olhei para trás, né? Quando eu estava preparando a Performa, que eu estava me preparando para fundar a empresa, né? Quais foram as atitudes que eu tive, né? Que contribuíram muito para minha carreira, né? E eu listei essas aqui porque definitivamente esses 7 pontos eles foram muito importantes para mim ao longo da minha carreira quando funcionário, né? Eu trabalhei, só para vocês entenderem, eu trabalhei numa instituição filantrópica chamada Fundação Padre Albino durante 4 anos. Depois eu saí dessa instituição filantrópica, trabalhei 8 anos numa consultoria chamada Proxys Tecnologia, e depois da Proxys eu saí para montar a Performa, né? Então, eu tive 12 anos trabalhando numa instituição filantrópica, depois numa consultoria de mercado, e fundei a minha empresa. E em todos os pontos, em todos o tempo que eu trabalhei, eu sempre notei, eu percebi que eu gostava muito de ver e avaliar oportunidades, né? Seja uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de me movimentar horizontalmente, do tipo sair de uma vaga de programador e tentar uma vaga como analista. Antigamente tinha mais essa definição de papéis, né? Me movimentar entre áreas. Um tempo eu pedi para sair de TI, quando eu estava na instituição filantrópica, eu fiquei um tempo no RH, porque eu queria ver como é que eram as dinâmicas de um departamento não tecnologia, até porque depois eu ia escrever o software de folha de pagamento da empresa, então eu queria fazer uma imersão lá para aprender como isso funcionava, né? Eu sempre gostei muito disso, avaliar o que daria para mudar num sistema ou outro, enfim. Eu nunca me dei como satisfeito com o que eu tinha. Eu sempre estava olhando o próximo passo, né? E eu acho que essa questão de você ver e avaliar oportunidades é algo muito legal para a sua vida como um todo, né? Isso a gente pode estar falando até na balada, né? De você ver, aqui tá legal, não tem, vamos ali, vamos ver o que é aquele bolinho ali, quanto na sua vida profissional, né? Na faculdade, eu fazia muito isso, né? De avaliar o que tinha, o que estava acontecendo na faculdade que eu podia usar para crescer, né? Enfim, pessoal, super aconselho vocês a estarem sempre abertos a ver e avaliar oportunidades, né? E isso está muito linkado com o segundo item, que é procurar ação, né? Isso é um outro ponto muito importante para a formação de qualquer empreendedor, é você estar sempre buscando o que fazer. É um eterno inconformismo, né? Do tipo assim, isso aqui tá calmo demais, vamos arrumar problema. Quantas e quantas vezes, às vezes até contrariando meu chefe, eu ia mexer em software que estava funcionando,
porque eu achava que tinha uma maneira melhor de gerar um relatório, de fazer uma troca de dados trafegando menos informação, e no final pegava um software que estava funcionando e injetava um bug nele, né? Mas procurava a ação, fazia acontecer, não ficava sentado esperando alguém vir me dizer o que fazer, né? E por que essa questão, pessoal, ela é super importante? Porque quando vocês assumem o protagonismo de procurar a ação, vocês estão tomando controle sobre o mais importante da vida de vocês, que é a sua carreira. Não tem jeito, né? Se você ficar esperando alguém vir te dizer o que fazer, sabe? Vai estudar, vai tomar banho, vai arrumar seu quarto, vai mexer no relatório. Cadê meu relatório? Você entregou? Faz isso. Você vai ficar lá sendo o quê? Braço. Você vai ser braço de alguém, né? Por que não tentar ser o cérebro? Puta, Léo, mas aí eu posso cometer um erro. Bom, a gente vai falar de erro um pouco mais para frente, mas já antecipando, mas o que eu quero é isso, cometa erros. Porque somente cometendo erros é que você vai aprender. Lá na Performance a gente brinca, né, que é o seguinte, qual é a pessoa que não erra, pessoal? O cara que não erra nunca. É o cara que não faz nada. Esse é o cara que não erra. Quem não faz nada não erra nunca. E sabe qual é a mensagem que eu passo para os líderes da Performance em relação a isso? Se no seu time tem alguém que não erra nunca, por favor, livre-se dele. Não tem jeito. Porque eu quero os erros, eu quero todo mundo procurando ação, eu quero ver as pessoas preocupadas com as suas próprias carreiras, né? Você ficar esperando alguém te dizer o que fazer sempre, talvez seja um principal pecado que você está cometendo com a sua carreira. E, de novo, né, também na esteira do procurar ação, você começa a ter que assumir riscos quando você faz isso. É o caso que eu falei para vocês, puta, um software rodando em produção, bonitinho, eu vou lá e ponho a mão e injeto um bug nele. Puta, isso aqui estava funcionando ontem, agora não está. Tudo bem, eu assumi um risco, né? Mas assumir riscos faz parte de qualquer perfil empreendedor. Aliás, vocês não vão achar um modelo de empreendedorismo, principalmente hoje, quando a gente fala de startups, né? Vocês não vão achar nenhum modelo de empreendedorismo onde vocês não vão assumir riscos. Não tem jeito, isso é impossível de acontecer. O trabalho, o empreendedorismo em si, ele passa por assumir riscos, mas o legal é que quando você está trabalhando dentro de uma empresa, ou quando você está trabalhando dentro de um órgão do governo, você também tem essas oportunidades de fazer as coisas acontecerem, assumir um risco, de liderar uma iniciativa sem saber se vai ter um apoio do seu chefe ou um apoio da sua entidade mantenedora, mas mesmo assim você meter a faca no dente e falar, vou fazer. Depois eu vejo o que dá. Então, isso era algo que eu praticava em excesso até, né? Essa minha vontade de assumir riscos foi o que me fez fazer a minha primeira grande mudança de carreira, que foi nessa consultoria que eu trabalhei, que eu falei para vocês, que foi quando eu definitivamente migrei da área técnica para a área comercial, né? E por que eu migrei da área técnica para a área comercial? Porque rapidamente eu percebi que eu era muito melhor vendendo do que programando, fato, né? Eu já estava vendendo software, mesmo sendo desenvolvedor, justamente por isso, de assumir risco, ir para o cliente, participava de reunião. E isso, pessoal, quando eu cheguei nessa consultoria, eu falo para vocês, eu era um moleque de 23, 24 anos no máximo, né? E ia para o cliente, eu falei, dá para fazer? Dá. Mas não tinha nem ideia do que o cara estava falando. Você imagina, se a gente está falando era o ano 2000, foi exatamente quando eu mudei para Campinas, né? A gente estava falando sobre um dos primeiros portais de e-commerce que a General Electric iria ter no Brasil. Todo mundo querendo fazer tudo e eu dizendo que tudo dava, né? Quando terminava a reunião, meu chefe olhava para mim e falava assim, cara, mas dá para fazer? Agora vai ter que dar, né? A gente vendeu, né?
eu assumi um risco. Né? E isso me movia, isso foi tão importante para me mover para frente, galera, né? Que é aquela do dá para fazer e depois correr atrás do que dá para fazer. Claro, eu sabia, eu estava com o ambiente mais ou menos controlado, existem técnicas de mitigação de risco, né? Então eu sabia mais ou menos que se não desse aquele caminho ideal, dava para fazer algo muito parecido, né? Mas que no final o cliente estava valorizando muito mais o go for it, de você estar com ele, do lado dele, apoiando, dizendo que dá, do que propriamente se você entregar 100% do que ele queria, né? Principalmente porque a gente estava construindo uma solução sob demanda. Então essa questão de assumir riscos, pessoal, do tipo, eu acho é outra coisa fundamental, entendeu? Fundamental para o desenvolvimento da carreira, para qualquer lado que você vá. Para quem está pensando de vocês aí em ter uma startup, então, pelo amor de Deus, né? Uma startup é um poço de riscos, né? E, obviamente, também um poço de oportunidades, né? Porque quando a gente está falando de uma startup, eu não sei nem se o problema que eu estou me propondo a resolver é um problema, eu não sei nem se as hipóteses que eu imaginei para resolver aquele problema são válidas, então eu vou ter que testar hipóteses, né? Na verdade, quando a gente está falando de uma startup, a gente só tem risco envolvido, a gente só tem incertezas e a gente tem que se cercar de ferramentas para reduzir essas incertezas, né? Mas para vocês verem como isso é importante. Um outro ponto, galera, muito importante, é essa capacidade da gente se adaptar às mudanças, né? Porque a única coisa que a gente sabe, a única certeza que a gente tem é essa, né? Que nós vamos ter muitas mudanças, né? Então, ao longo do que quer que seja que você esteja fazendo. Eu não preciso ir longe, estamos todos há 8 meses em casa. As pessoas que não conseguiram se adaptar a essas mudanças sofreram muito. Ao passo que outras rapidamente entenderam, cara, agora é em casa, puta, eu vou mudar aqui, vou comprar uma cadeira mais confortável, vou botar uma câmera no meu desktop, não vou trabalhar com laptop, eu vou virar minha agenda de reunião assim, assim, assado, eu me sinto mais produtivo trabalhando à noite, então eu vou deixar um pedaço do meu trabalho para fazer à noite, falando algo prático, que acabou de acontecer com todo mundo. Vocês tiveram que se adaptar às aulas online, teve gente que foi super bem nessa mudança, teve gente que não foi. Chega um momento que você não consegue mais se dar ao luxo de não se adaptar. E eu posso dar um exemplo a vocês, também muito palpável. Imagina se o professor Marcos fala assim, olha, gente, eu não me adaptei à aula online, o curso está cancelado. Ele não pode nem se dar ao luxo de fazer isso. Ele vai ter que fazer o máximo possível para virar a rotina dele para que ele se adapte a isso. Né? Eu, particularmente, apesar de ser um cara de tecnologia, eu adoro o ambiente do escritório. Eu não gosto de fazer home office. Eu me sinto muito mais produtivo na performance, lá dentro. Aquele ritual de acorda de manhã, toma um banho, toma café da manhã, entra no carro, vai para o escritório. Aquilo tudo vai servindo, parece que para eu ir botando a minha engrenagem para girar. Para quando eu chegar no escritório, eu chegar, puta, pleno, bombando, vamos embora, vamos trabalhar, reunião, daily meeting e tal. Cara, acabou. Eu não podia mais fazer isso. Quer dizer, até podia, chegar no escritório é ter eu, né? E não faz sentido isso. Até como líder da empresa, eu preciso dar o exemplo de todo mundo. Galera, se cuida, fique em casa, não vamos sair, saúde em primeiro lugar, né? Então, essa questão, pessoal, de se adaptar às mudanças, vocês sentiram na pele como isso é importante. Né? Porque você pode falar assim, Léo, puta, eu não sou muito bom de me adaptar a mudanças, então eu vou fugir das mudanças. Tá bom, você pode fazer isso, lembrando que algumas mudanças você não vai conseguir fugir. Tá aí a pandemia para não me deixar mentir. Né? Um outro ponto, pessoal, e esse eu sempre pratiquei com muita... talvez seja um dos pontos mais emblemáticos da minha carreira, né? Essa questão de você se cercar de boas pessoas, né? Como eu sempre pratiquei isso, né? Do tipo assim, eu fico orgulhoso quando eu percebo que eu sou o mais burro de algum lugar. Né? Por quê? Porque eu estou aprendendo. Se você está num lugar
onde você é o topo, ninguém está te ensinando mais nada, as pessoas não são tão boas quanto você, está na hora de você circular, achar um outro meio, você está cercado de boas pessoas, é o maior combustível que existe para o seu crescimento. E mais, pessoal, grandes empresas, grandes projetos, grandes empreendimentos dificilmente são construídos por uma pessoa só. É sempre resultado de uma equipe boa. É sempre resultado de você estar realmente cercado de boas pessoas. Nunca abram mão disso. Entendam a importância do desenvolvimento contínuo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de melhoria contínua, mas entendam a importância disso, de vocês estarem sempre cercados de pessoas boas. Eu acho que esse é o principal ponto. E vamos emendar com o item de baixo, autoconfiança. Você não precisa se sentir mal de conviver com alguém que é melhor do que você em um determinado ponto. Eu acho que uma característica, uma atitude empreendedora super importante é essa questão da autoconfiança, de você se conhecer. Porque a autoconfiança não é você achar que você é melhor que todo mundo em tudo, porque de fato você não é. Salvo raríssimas exceções do tipo assim, cara, mas são coisas tão fora da curva de que não merecem nem serem mencionadas. Realmente existem algumas pessoas que são absurdamente maiores, ok, mas na média, 99,9% do tempo, você vai estar lidando com pessoas que são melhores que você em algo, piores que você em outro. E a sua autoconfiança vem, galera, do seu autoconhecimento. De você saber exatamente quais são os seus pontos fortes, exatamente quais são os seus pontos fracos, e a partir daí, você começar a trabalhar para melhorar seus pontos fracos e manter ou subir um pouco mais devagar os seus pontos fortes. Mas, quando você conhece os seus pontos fracos, você precisa se cercar de boas pessoas nos seus pontos fracos para que juntos vocês formem uma fortaleza. Quando eu fui montar a Performa, qual foi a minha primeira preocupação? Eu preciso de alguém outstanding, tecnicamente falando, já que eu não sou esse cara. Isso para mim não tem problema nenhum. Eu sei que eu sou um bom vendedor de tecnologia, então eu tenho esse autoconhecimento, apesar de fazer questão de ter bons vendedores na minha equipe. Eu sei que esse é um ponto forte meu, e eu precisava de alguém que complementasse a minha visão em relação ao que era uma empresa. A minha visão lá em 2009, do que era uma empresa. Porque eu errei. Mas depois eu conto essa história para vocês. E por último, pessoal, mas não menos importante, eu acho que vem a perseverança. Porque, bicho, o que a gente toma de pancada da vida não é brincadeira. Eu posso falar para vocês, assim, é impressionante como parece que tudo... se a gente não tem uma autoconfiança boa, se a gente não tem uma vontade de assumir riscos, parece que tudo rema contra. Do tipo, em 2009, galera, eu com o plano de trabalho da Performa pronto, assim, eu falei, cara, eu acho que é agora, acho que eu vou pedir demissão da empresa para eu me dedicar ao negócio. Eu tive uma doença autoimune, foram 2 meses da minha vida, assim, fui para UTI, tratamento extremamente complicado e tudo. Mas ali, eu estava já ensaiando o discurso da demissão quando eu comecei a passar mal. Então, isso é só um exemplo. E quantas crises a gente já enfrentou, problema com o governo, desorganização de prefeitura, e você pede alvará para uma coisa, eles dão para outra, tudo parece que é para te atrapalhar. Aí você vai fazer a primeira venda, é super complicado, vamos falar disso.
Galera, perseverança, essa capacidade de tomar pancada e seguir em frente, também é algo que vai mover vocês para as alturas, independente de onde vocês estejam. Porque, de novo, pessoal, lembra que aqui eu estou falando de características que eu observei em mim, né? Pré-performa. Foi antes da performa acontecer, mas que eu identifico como características super importantes para o que eu trouxe para a performa. Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas, desesperos, dores, decepções? O que vocês me dizem? Vamos lá, pessoal. Comentários. Beleza, vou adiante então. Bora. Beleza, pessoal. E os meses pré-performa IT, né? Porque antes que alguém fale, pô, Léo, você tá falando em empreendedorismo, a gente vivendo uma puta crise. Opa, eu também fui esse. Resolvi montar uma empresa no meio da maior crise que o capitalismo vivia desde 29. Não sei se vocês eram bem novos nessa época. Super aconselho vocês a lerem sobre o que desencadeou a quebra do Lehman Brothers. Esse nomezinho que está na tela aqui. Isso era um banco de investimento nos Estados Unidos, né? Super famoso, tá? Esse banco quebrou por causa de uma estratégia errada de subprime que eles utilizaram. Enfim, leiam sobre isso, vai ter um monte de artigo na internet, a história é super legal, né? Mas o fato é que a gente estava em crise, né? A produção industrial brasileira tinha caído 14%. 14%. Gente, isso é um número assim, é absurdo. É absurdo, sabe? A empresa que eu trabalhava nessa época, a consultoria que eu trabalhava, desesperada, porque houve uma retração de 10% nos investimentos. Galera, 10%, retrair 10% é um negócio... eu acho que nem o Covid... Talvez o Covid passe, mas passe pouco do que aconteceu. Lembrando que o Covid é uma crise sanitária. Ela é até mais grave do que uma crise econômica. Mas essa crise econômica de 2009, ela foi tão bizarra, né? 2008, 2009, ela foi tão bizarra que ela produziu esses tipos de número. E ainda para ajudar, não sei se o professor Marcos lembra disso, a gente teve um apagão no Brasil. O Brasil teve um problemaço por falta de investimento em infraestrutura, né? Pra você ver quando eu falei para vocês que tudo atrapalha, né? Que poder eu tenho sobre a infraestrutura brasileira? Zero. Não tenho meu voto, né? Mas mesmo assim, na época, quem governava o Brasil, por mais que seja, não querendo entrar em política, né? Eu não sou alinhado à esquerda, ele estava herdando investimentos que não aconteceram em governos anteriores. Né? Então não tinha um viés político aqui, Léo, você está falando mal disso porque era o fulano que estava no poder. Não, muita coisa ele estava herdando de tretas que aconteceram no passado, né? Então era um cenário, galera, mas assim, absurdo de ruim. Porém, todo cenário absurdo, ele abre um monte de oportunidades. Tenham isso claramente, né, que grandes crises trazem grandes oportunidades. E aí a gente tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Óbvio, a gente tem que entrar num modo de defesa, a gente tem que se defender da crise, né? Mas a gente também tem que estar atento às oportunidades que surgem, porque é aí que você consegue gatilhos de crescimento, né? Gatilhos de crescimento exponencial, né? E eu ainda tinha um outro problema, que era no meio desse cenário caótico que eu estou falando para vocês, que foi 2009, eu ainda tinha que conseguir investimento. Por quê? Eu não fiz um planejamento financeiro adequado para o negócio, então eu fiz um planejamento financeiro pessoal. Na época que eu resolvi montar a empresa, eu era casado, tinha filho, já meu filho era pequeno, na época meu filho tinha 4 anos, né?
Então eu fiz um planejamento de forma que eu conseguisse ficar um determinado número de meses sem salário. Eu tinha algumas economias, né? Teria sido muito mais fácil se eu ainda fosse muito jovem, né? Se ou eu morasse com meu pai, ou eu tivesse somente eu. Né, do tipo, se eu não tivesse que sustentar uma família, porque isso me daria um pouco mais de mobilidade em termos de estrutura financeira, né? Mas, além de mim, empresa precisa de dinheiro, empresa precisa de investimento, né? Você não tem jeito, é muito difícil você começar um negócio com zero de capital. Com zero é impossível, né? Não tem como. Né? Mas a gente precisava, na época ainda não tinha, como era uma empresa de desenvolvimento de software, a gente precisou comprar computador, a gente precisou comprar servidor, a gente precisou de um espaço físico, a gente precisava de uma sala para sentar e trabalhar, por mais que fosse só eu e meu sócio, né? A gente precisava do mínimo de infraestrutura, precisava vender, então a gente ia precisar preparar um material de marketing para ir para o mercado e tudo. Então, eu comecei a fazer um monte de planos, né? E na época o governo tinha começado uma propaganda muito forte sobre apoiar empreendedorismo, eles tinham lançado, naquela época tinha pouco tempo que eles tinham lançado o cartão BNDES, né? Então eu fui atrás disso, porque dava para parcelar em 36 vezes as dívidas, tal, não sei o quê. Então montei um business plan financeiro com demonstração de quanto eu esperava investir, quanto isso ia demorar a dar de retorno, o que eu previa de receita crescendo mês a mês, conforme a receita crescesse, eu ia gerar emprego, então isso... montei um business plan lindo, ficou super legal. E fui bater nos bancos, né, para conseguir o empréstimo que eu queria para montar a empresa. Em banco, hein, galera? Estava disposto, no meio de tudo isso, a começar um negócio com uma dívida bancária. Não aconselho ninguém a fazer isso, não estou dizendo que isso está certo, mas na época foi o que eu achei mais viável. Quando eu falo para vocês que eu errei no passado, é que eu acho que a performance teria crescido muito mais rápido se, além de um cara técnico, eu também tivesse trazido um super profissional financeiro comigo. Né? Eu acabei tendo que aprender e eu acabei cometendo muitos erros na parte financeira, porque foi algo que eu tive que aprender depois que o avião já tinha decolado. Né? Então, foi um dos erros de montagem da equipe que eu cometi na performance. Né? E aí eu montei, galera, um plano A de investimento, um plano B, se eu não fosse ganhar, conseguir dinheiro de um jeito, eu ia conseguir de outro e tal, não sei o que. Ok. Comecei a rodar todos os bancos e tudo. Pessoal, eu lembro direitinho. Eu fui ao Banco do Brasil, depois de ter ido, sabe, eu acho que eu já tinha ido uns 8, 9 bancos, né? Eu estava conversando com uma gerente, o gerente geral do Banco do Brasil, a mesa dele ficava meio na diagonal assim, aí ele levantou, veio até a gente e falou para a moça, pode deixar que eu atendo eles. Né? E porque eu acho que ele ouviu eu começando a explicar, e ele falou assim, bicho, tá muito legal, eu já ouvi você apresentando, vi tua planilha, ele falou, tinha tempo que não via alguém no banco pedir dinheiro de uma forma tão estruturada, mas deixa eu te falar um negócio, você nunca vai conseguir dinheiro em banco para empreender. Falou, não existe nenhum banco que vai te dar dinheiro nesse risco. Você não tem balanço, você não tem cliente, você não tem faturamento, você não tem fornecedor, você não tem nada. Você quer começar pelo banco. Eu falei, sim, capital. Ele falou, isso não existe. Ele falou, isso é propaganda do governo. É mais fácil eu botar dinheiro no meu bolso, porque eu sei que você é um cara sério, eu tô vendo que você é um cara sério, do que você conseguir dinheiro em banco. Volta lá no slide anterior que eu falei para vocês da perseverança. Ali era para eu... Caraca, e agora? Eu já tava numa assim, cara, eu vou pegar dinheiro com a Jota. Eu tava tão seguro do meu plano, né, que eu falei, cara, já sei. Falei, André, vende seu carro, eu vendo o meu, a gente aí complementa com um pouco de dinheiro, a gente pega dinheiro com a agiota, quem quer que seja, e boa, né? E o nosso plano, esse virou o plano B, e aí o nosso plano C, que foi o que acabou acontecendo. Falou, Léo, e se a gente pedir dinheiro
patrocínio na família, né? O famoso family and friends, né? Eu falei, puta, cara, pode ser. Falei, realmente é uma alternativa, né? E eu lembro que na época eu conversei, né? Na época o meu ex-sogro resolveu, falou, não, Léo, eu te empresto a grana. E eu ofereci duas opções para ele de remuneração, né? Eu ofereci para ele eu pagar ele com o dobro do que ele recebia de juros, porque o dinheiro dele estava aplicado. Mesmo assim, ficava muito mais barato do que qualquer dinheiro que eu fosse pegar com a agiota, ou eu oferecia para eles nada, eu não pagava nada de volta, ele ia ter 15% da performance. Né? Ele optou por receber o dinheiro, né, corrigido, na época a taxa que a gente pagou para ele deu, e foi uma super taxa, né, deu por volta de 3% ao mês. Né? Para ele, realmente, o dinheiro dele rendeu muito mais do que se tivesse na aplicação que estava. Só que toda vez que ele me encontra até hoje, ele fala, puta, o pior negócio que eu fiz na minha vida. Podia ter ficado com 15% da empresa de graça, né, que o valor na época realmente foi muito baixo. Mas vocês veem, pessoal, como você colocar tudo no lugar demanda muito trabalho já. Né? Empreender é você entender que você vai trabalhar dobrado. Não tem jeito. Não tem jeito, galera. Isso aí não dá para passar pano do tipo, não, é mole, vamos lá e tal. A diferença é que para quem gosta é prazeroso. Né? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, vocês podem achar assim, que eu fiquei desanimado, puta, já era, olha, crise, isso. Não, eu encarava tudo como um desafio, do tipo assim, caraca, agora, puta, vamos ter que pensar no outro plano, vamos fazer isso. Sentava no bar, eu lembro direitinho, a gente sentava no bar, começava a discutir qual era o caminho que a gente... Ou seja, tudo isso foi muito prazeroso. Tudo, apesar de eu estar trabalhando muito, foi muito prazeroso, né? E aí, finalmente, conseguimos colocar a empresa de pé e começamos a botar essas engrenagens todas para girar, né? E aí começa, pessoal, as histórias legais, né? Do tipo assim, puta, ó, tô com a empresa de pé, já tenho 2 laptops, tudo que a gente precisava. 2 laptops para poder programar, um servidor para poder rodar o que a gente precisava de ambiente de dev, né? Principalmente dev e homologação. Na época não tinha nada de cloud computing, então não tinha essas facilidades que a gente tem hoje de subir uma máquina em 10 minutos e usar ela para testar alguma coisa, depois derrubar e pagar só por aquele tempo que você usou de máquina, né? Um puta acelerador que a gente tem para qualquer negócio, isso. Né? Beleza, tô com tudo pronto lá, já tinha uma sala, né? Sem ar-condicionado, claro, porque o dinheiro não dava, era só um ventilador. Essa sala pegava o sol da tarde. Você imagina como ficava lá dentro. E aí a gente falou, beleza, agora vamos atrás dos clientes. Né? Tudo que o banco falou para mim, eu tive que enfrentar de novo. Ó, Léo, você visitou uma empresa, galera. Primeira coisa, você foi lá, visitou uma empresa, o cara adorou teu discurso, você é um bom vendedor de tecnologia. Puta, Léo, adorei, temos oportunidades para vocês. Faz o seguinte, eu vou te mandar para homologação de compras, então eu preciso do seu balanço, faturamento dos últimos 3 anos e 2 ou 3 cases assim, só para a gente analisar e fazer um contato com o cliente, ver se vocês entregam mesmo. Fala, não, cara, presta atenção, eu não tenho cliente ainda, vocês são a primeira empresa que eu tô vindo visitar e tal. Gente, o que eu ouvi de não, mas é brincadeira, cara, sabe, do tipo, era sempre assim, era essa pequena frustração, sabe, do cara adorar o que a gente conseguiria fazer, mas o passo para você vender para uma empresa grande é sempre muito muito burocrático. Né? Empresas grandes, e por motivos óbvios, né? Elas exigem muita coisa dos fornecedores. Pô, o cara está me dando um projeto de tecnologia numa área-chave.
Né? Como é que ele vai me dar, como é que ele vai dar um projeto para uma empresa que nunca fez nada para ninguém, ele nem sabe se a empresa realmente consegue ou não, se é só um cara, um bom vendedor que está lá na frente, enfim. As empresas precisam se proteger. Então, o processo de venda para uma empresa grande é super burocrático. Hoje, isso já está muito mais fácil, porque com esse mundo de startups, as empresas aprenderam que elas também precisam correr um pouco de risco para poder acessar boas tecnologias ou tecnologias disruptivas, né? Hoje ficou claro para todo mundo que startup nem sempre tem caixa para fazer uma POC, né? POC é quando você vai fazer uma prova de conceito na empresa, né? Um Proof of Concept. Você mostra para a empresa num ambiente controlado e menor que você é capaz de solucionar algum problema que ela tenha. Então, as empresas entenderam que mesmo para fazer uma prova de conceito, a startup precisa do mínimo de capital que seja para poder fazer isso girar. Gente, 2009, ó, não tinha ninguém falando de startup, essa história de prova de conceito, não tinha prova de conceito, velho. Assim, quem são teus clientes e tudo, tá aqui o contrato, se não entregar, as multas são SSS. Sabe, era um ambiente opressor de venda. Né? E eu ainda estava contando assim, porque na minha cabeça o plano era lindo, né? Infalível. Ó. Eu vou na empresa, faço uma venda, venda em TI normalmente tem um sinal, né? O cara te dá um sinal, do tipo assim, você combina, vamos lá, pagamento em 5 parcelas. Então, entrada, pega 3 marcos de cronograma ali, término da fase de análise, término da fase de desenvolvimento, término da homologação, 30 dias após produção. Pronto, 5 pagamentos, o cara já te dá uma entrada de 20%. Eu falei, porra, beleza, com essa entrada de 20%, a gente se capitaliza, já começa a pagar a dívida e tal, é um plano lindo. Eu só esqueci de combinar isso com a outra parte, que eram os clientes. Que os caras não iam comprar de uma empresa que... Quantos clientes você tem? Nenhum. Balanço? Não tenho. Faturamento? Também não tenho. Mas quantos funcionários você tem? Eu falei, se somar eu e meu sócio, 2. Os caras falaram, porra, mas tem que me ajudar a te ajudar. Né? Então, a gente teve que fazer a nossa primeira adaptação. Falei, cara, André, a gente vai ter que abordar o mercado de forma diferente. Vamos começar a prospectar projeto no risco. Do tipo assim, ó, eu desenvolvo o projeto todo, entrego, depois que eu entregar, aí eu cobro. Beleza, uma tática boa, né? Muda um pouco, porque você tira um pouco o risco do lado da empresa e coloca o risco todo do teu lado, ok, mas você continua não tendo balanço, não tendo funcionário, não tendo case, não tendo nada, e você ainda ganha um problema adicional, porque se você vende o projeto, beleza, nesses casos, nessas condições eu topo, você passa a ter um problema de fluxo de caixa, porque para produzir um sistema, não necessariamente eu e meu sócio iríamos conseguir produzir sozinhos, a gente ia precisar contratar gente. A gente recebe salário mensalmente, tudo bem que eu e ele estávamos dispostos a trabalhar sem salário por um tempo, mas quem a gente está contratando, não. Nem deve. Né? Tipo, a não ser que eu convidasse alguém para ser um co-founder da Performa, né? Que também topasse entrar no mesmo risco que a gente, mas ia também levar um grande percentual da empresa. Né? Ou ir atrás de um sócio capitalista. Né? Dinheiro, né? A gente costuma brincar aqui que dinheiro de sócio é bom, pena que ele vem com um negocinho chamado sócio. Então, a gente também queria evitar isso. Né? Enfim, galera, essa primeira mudança que eu fiz de estratégia rendeu resultado. Nosso primeiro cliente foi a Arno, né? Foi um cliente de extrema importância para a gente, que é cliente nosso até hoje. Antes de ter antes de começar a palestra aqui com vocês, hoje de manhã eu estava numa reunião com eles falando sobre o portfólio de projetos do ano que vem, né, o que a gente vai executar ao longo do ano que vem. Então foi a primeira nota fiscal que a gente emitiu. Eu lembro direitinho, um projeto logístico. A gente ia desenvolver os indicadores logísticos da Arno, né, integrados dentro do SharePoint, e com essa condição: desenvolvam o projeto e me entreguem. Eu vou avaliar essa entrega. Se nós optarmos por colocar o projeto em produção,
aí a gente paga vocês com 30 dias. Porque empresa grande, né, tem essa. Né? Não é assim, você emite uma nota, o dinheiro cai na sua conta. Eu tenho clientes que pagam a gente hoje com 90 dias. Tudo bem, porque aí tem uma engenharia financeira envolvida no projeto, mas o fato é, eu emito uma nota para eles dia 16 de novembro, eu vou receber essa nota só em fevereiro. Então, esse dinheiro só vai cair na minha conta em fevereiro. Né? Então, empresas grandes têm essa complexidade também de pagamento, né? E aí começamos o projeto, né? Coitado, o André nunca escreveu tanto código na vida dele quanto ele fez naquelas 3 semanas, porque como a gente não tinha dinheiro para contratar, ele matou no peito e falou, não, cara, eu vou tirar isso. Né? Mas do tipo assim, a família dele pouco ouviu em 3 semanas. A minha família pouco me viu em 3 semanas, porque eu ficava no escritório com ele, de apoio. Como eu não programava mais, ou eu fazia muito pouco, eu estava apoiando com teste, então eu fui responsável por fazer todo o QA do nosso primeiro projeto, e eu era o responsável por manter, tinha que ter sempre pizza e guaraná, para ele conseguir trabalhar, e assim foi. Cara, foram 3 semanas insanas, galera, insanas, da gente trabalhar mas tranquilamente 18, 19, 20 horas por dia, para poder entregar o projeto sem precisar de ninguém e ter o faturamento. Né? Então vocês veem que, de novo, todas aquelas características que a gente falou lá, de perseverança, autoconfiança, chamar a ação, se adaptar, tudo isso foi o mecanismo que botou essas engrenagens para girar. Então, aquelas dicas que eu dei para vocês, como eu falei, são características que foram fundamentais para o que aconteceu com a performance. Né? E aí, finalmente, chegou o dia da entrega, fomos lá fazer a primeira entrega de projeto e, puta, galera, foi um sucesso. Do tipo assim, o cliente adorou. O pessoal da área de logística ficou ensandecido com o projeto. Porque aí também tem uma outra coisa, né? Enquanto as empresas que atendiam a Arno antes viam a Arno como mais um cliente, nós estávamos vendo a Arno como do tipo assim, a luz da salvação. Então a gente entregou tudo que a gente tinha ali. Fizemos um pouco a mais, né? Eu fiquei em dúvida sobre colocar essa característica lá ou não do sempre entregar um pouco além, né? Mas essa eu preferi deixar de fora, apesar de ser algo que eu reconheço como super importante e que eu sempre fiz, né? De sempre entregar um pouco mais. Eu sempre tentei superar as expectativas de todo mundo, né? Mas definitivamente eu acho que essa é uma característica do tipo assim, se você se comprometer a entregar o que você combinou, ótimo, né? Isso é o mínimo. Isso não tem como você entregar abaixo. Quer dizer, depende de como você quer que as pessoas te vejam, né? Que é uma decisão sua, como você vai construir a sua imagem perante outras pessoas, né? Mas se vocês forem o cara que sempre cumpre as expectativas, vocês já vão estar léguas na frente da maioria das pessoas, né? Puta, o projeto foi um sucesso, né? E aí o que aconteceu? Cara, eu lembro direitinho, a gente fez essa entrega numa quinta-feira e combinamos o seguinte, galera, sexta, vamos colocar em produção. Não tem essa. Tá ótimo, agora vamos fazer uma carga de dados aí. Fizemos a apresentação em São Paulo, aí entra essa questão da saga da primeira comemoração, porque foi assim, o nosso primeiro deploy falhou. Nosso primeiro deploy em produção falhou. Porque o que aconteceu? A gente saiu super feliz do cliente, paramos num bar em Campinas, a gente veio de São Paulo, paramos num bar, os dois a gente encheu a cara, foi dormir todo mundo mais louco que o Batman, já o sol já tinha raiado e tinha que fazer o deploy com o cliente e ninguém apareceu. Puta irresponsabilidade, né? Não tem jeito. O que eu fiz? Meti a real. Quando eu acordei que eu vi que a gente perdeu a hora, eu liguei, eu ainda tava com aquela voz de quem tá zoado. Falei, galera, aconteceu isso, não vamos conseguir fazer o deploy agora, a gente faz no final de semana, no sábado.
né? E, puta, aí daquele estresse, meu, mas como assim? Falei, cara, foi isso que aconteceu, não tem porquê. Ali eu podia ter optado por contar uma mentira, sei lá, achei um bug, não ia rolar, mas do tipo, eu tava tão feliz que eu falei, cara, acho que o correto aqui é a gente meter a real, né? E, puta, depois o CIO de lá conta essa história até hoje, né? Ele fala, cara, foi ali que eu falei, esses moleques estão fazendo alguma coisa diferente, porque até na hora de dar a notícia ruim, eles fazem de uma forma transparente, clara, né? Que não deixa dúvidas, né? Então, fizemos o deploy no sábado e todo mundo, e a partir daí esse projeto cresceu muito dentro da Arno, a gente entregou muita coisa para eles, a gente passou a medir para eles OTIF, line fill, order fill, performance de entrega de fornecedor, capacidade de expedição, capacidade de armazém, enfim, virou um grande portal logístico dentro da Arno e isso levou a gente para outros projetos dentro da Arno e assim foi, ganhamos, com isso a gente ganhou case, ganhou um cliente, eles pagaram a gente, foi super legal, porque eles acabaram encurtando o prazo de pagamento em função de nós termos feito a entrega no risco, tudo. Os próximos projetos eles já toparam, não, então a gente dá uma entrada mínima, enfim. Galera, aí a coisa começou a andar. Aí a Arno indicou a gente para a MAB, que era uma empresa de eletrodomésticos que tinha em Campinas. Da MAB a gente foi trabalhar na Oster, e aí da Oster a gente fez um projeto na GE. Puta, aí, galera, aí a coisa começou a destravar e foi andando, a empresa seguiu num ritmo legal, até que nós tivemos a nossa primeira crise, né? E foi uma grande crise, né? Porque a gente na época não tinha muitos clientes, né? E no intervalo de 4 meses, 3 desses clientes faliram. Foi um negócio assim, surreal, sabe? Surreal. Foi um negócio, é impressionante o que aconteceu. Cara, uma empresa de petróleo, olha isso, hein? Uma empresa de petróleo, um banco e uma empresa de eletrodomésticos. Essa empresa de eletrodomésticos, inclusive, era líder em vários segmentos. A empresa simplesmente quebrou, deixando pra gente, na época, era uma dívida absurda, por causa dessa história de prazo de pagamento, 60 dias, 45 dias, ou seja, a gente empenhava o dinheiro e ia receber depois. Isso mantinha o nosso fluxo de caixa girando, né? Então, o que aconteceu? A gente, de uma hora para outra, se viu no momento zero. A única coisa é que agora a gente tem cliente, temos balanço, mas nem sei se é bom alguém ver nosso balanço, né? Porque a gente vai ter um problema de caixa violento. Como nós vamos nos recuperar disso? Eu não faço ideia. E aí foi o bom relacionamento que eu tinha com os clientes, foi a nossa autoconfiança de sair do buraco, a nossa perseverança, a nossa capacidade de se adaptar, procurar a ação, ir de encontro ao problema. Eu não fiquei esperando o problema chegar. Quando eu vi o que estava acontecendo, cara, primeira coisa, eu comecei a ligar para os clientes, né, falando, galera, a gente vai ter um problema assim, assim, assado, até porque eu gostaria que os clientes também tivessem a oportunidade de falar, Léo, realmente vai ficar ruim para vocês, eu vou buscar outro fornecedor. Claro, eu não posso deixar que os meus problemas afetem nossos clientes, principalmente porque em algum deles a gente tinha projetos extremamente críticos para o cliente. Tocando a cadeia de suprimento do cara, tocando a entrada de pedidos. Um sistema de entrada de pedidos, se parar, a empresa para de faturar, galera. Isso é muito sério. Eu tô atrelado a cláusulas contratuais muito graves, caso isso aconteça, né? Eu assumo riscos muito grandes quando eu vendo para uma empresa dessa e coloco um software numa operação crítica, né? E numa dessas, um cliente, um deles, inclusive foi a Arno, falou, não, peraí. Cara, o CFO da Arno, né, o principal executivo financeiro da Arno, me ligou, falou, bicho, vamos lá. Vamos desenhar essa situação aí que eu vou te ajudar a sair desse buraco. Olha isso, hein, galera, o cliente. Depois ele até me explicou, ele falou, Léo, a gente não fez isso pelos seus lindos olhos azuis, né, até porque eu não os tenho, mas é porque, a gente reconhece em vocês
um parceiro muito importante para a gente. E outra, se vocês sumirem, a gente está na roça para virar esse volume imenso de sistemas que tem aqui para a mão de outro fornecedor, né? E aí a nossa primeira grande recuperação, pessoal, passou por um plano de engenharia financeira que foi desenhado por um dos nossos clientes, que me aconselhou a procurar outros clientes, explicar a situação. O cara antecipou o projeto, falou, Léo, esse projeto ia ser ano que vem, mas eu te pago ele esse ano, e aí você vai me entregando ele fatiado ao longo do outro ano e tudo. Beleza, eu fui assumindo riscos, porque eu ia assumindo um passivo, né, de receber um dinheiro e depois ficar com uma dívida com o cliente, né? Em contrapartida, eu não podia deixar aquele cara na mão, porque ele estava me ajudando a sair do buraco, mas a primeira grande crise, pessoal, foi do tipo assim, de novo, uma puta oportunidade, né, de me recuperar e ver que por mais forte que seja a pancada que a gente toma, galera, e de novo, isso vale na vida e isso vale nos negócios, né? Por maior que seja a pancada que você toma, tem saída. O fato é esse, tem saída, né? E a partir daí, eu percebi que a gente estava cometendo um erro. Qual foi o erro que nós estávamos cometendo? Principalmente eu e o meu sócio, como empresários, todos os nossos ovos estavam na mesma cesta. A gente quebrasse, a gente ia quebrar junto. O meu destino era o mesmo, era atualizar o LinkedIn e procurar emprego. Então, do tipo, eu falei, cara, e aí? A gente precisa sair disso aqui, a gente precisa diversificar os nossos investimentos, né? E quando nós quando nós começamos a nos recuperar, incrivelmente o ano seguinte, esse problema todo aconteceu em 2013, né? Nós nos recuperamos ao longo de 2014, né, no final, mas o final de 2014 já foi um ano assim incrível para a gente conquistou cliente novo, cresceu, o faturamento dobrou, sobrou dinheiro no caixa, né? O que a gente naturalmente faria? Puta, vamos distribuir dinheiro para os sócios. Não. A gente falou, cara, vamos investir em outras coisas. Vamos pegar esse dinheiro que a Performa está gerando para a gente e a gente vai investir em outros projetos. E foi aí que eu comecei a investir em startups. Aí essa questão de empreendedorismo, startup, isso já estava muita coisa fervilhando, muita coisa acontecendo, e nós resolvemos fazer nossos primeiros investimentos, né? E a partir daí foi um caminho sem volta, é algo onde a gente está hoje. Esses investimentos fez nós reposicionarmos a Performa, a gente deixou de ser uma empresa de tecnologia e passamos a ser um full service provider de soluções, né, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês, como essa grande crise, essa grande recuperação gerou todo um reposicionamento estratégico da empresa, que foi o nosso motor de crescimento dali para frente, né? Bom, pessoal, agora que a gente vai fazer uma mudança. Até aqui, dúvidas, angústias, decepções, perguntas, o que vocês me dizem? Vamos ver, tem uma da Larissa aqui, não sabe por que vocês chamam projeto de IoT do segmento de vocês. Tá, eu vou falar um pouquinho desse do IoT aqui. Larissa, o que acontece foi o seguinte, um dos nossos investimentos, quando começou o boom de compartilhamento de patinete, a gente lançou uma empresa de compartilhamento de patinete, só que a gente lançou na Europa, a gente resolveu empreender fora do Brasil, né? E aí a gente mergulhou nessas questões de IoT, porque nós construímos o nosso software, né? A gente não pegou uma plataforma pronta e adaptou, né? Como uma empresa de tecnologia, a gente pegou um modelo de IoT que tinha comunicação Edge, 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, aprendeu tudo daquele equipamento, né? Como ele funcionava, como ele se comunicava com o hardware do patinete, como a gente fazia ele se comunicar com uma aplicação na nuvem, redundâncias, porque imagina que se eu não conseguisse achar o patinete de um jeito, eu tinha que achar de outro, porque é um ativo caro, né, monitorado por um IoT. Então a gente esmiuçou e trouxe isso para
plataforma de soluções, né? O que acontece é que a gente acabou vendendo essa empresa não está mais com a gente, né? Felizmente, porque o negócio de patinete não se mostrou tão promissor quanto parecia quando a gente olhava os números, né? Quando a gente olhava o business plan. Porém, a gente ficou com todo esse conhecimento com a gente, né? Então, hoje, a gente tem alguns projetos relacionados a IoT nos nossos clientes, mas esse tema, ele não sai do nosso segmento, né? IoT, internet das coisas, tem tudo a ver com desenvolvimento de software, né? Principalmente tem tudo a ver com você oferecer soluções para o cliente. Então, o cliente traz um problema para a gente, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, né? O cliente traz um problema para a gente, quanto maior for a minha caixa de ferramentas do que eu posso oferecer como solução, né, mais completo eu estou para atender aquele cliente. Então, quanto mais conhecimentos eu tiver, melhor, né? O professor escreveu aí que tem cliente que paga em 120, está ganhando então, professor. Eu parei no 90 e chorando, assim, 90 chorando, né? Mas você imagina isso, você receber com 120 dias, puta, um quadrimestre de diferença entre você prestar o serviço e receber, é um saco, né? E foi o deploy perfeito, né, Matheus? Na hora do deploy estava todo mundo dormindo, mas felizmente funcionou. Mais um erro que eu cometi, né? Mas no final todos se salvaram. Exato. A gente às vezes tem que passar por processo de homologação. Eu lembro quando a gente fez a primeira venda para a Raizen, antes de eu fazer a venda, eu tive que passar por um processo de homologação que me custou dinheiro, ou seja, você desembolsa dinheiro, isso aí é outro ponto legal, né? Você desembolsa dinheiro, beleza, aí o cliente compra de você, ótimo. Só que quando você emite a nota para receber em 120 dias, lembra que os impostos vencem antes disso. Então aí, de novo, ó, sai dinheiro do seu bolso para pagar imposto e você ainda não recebeu. Para dali mais 60 dias que você fez o desembolso, você faturar, né? Então, gestão de fluxo de caixa é um negócio super importante para qualquer empresa. Na verdade, gestão financeira é importante, é outra dica que eu dou para vocês, galera. Gestão financeira é importante para qualquer um, né? Do tipo, se vocês tiverem oportunidade de fazer qualquer tipo de curso na área financeira, seja de organização pessoal e etc., o que quer que seja, organizem-se. Aprendam a viver sempre um degrau abaixo do que vocês ganham, né? Do tipo, Léo, mas eu não ganho nada. Ótimo. Então você tá maravilhoso, porque você também não vai gastar nada. É o ideal, tá? Léo, tô ganhando R$1.000. Não. Bota na sua cabeça que você ganha 850. Porque 150 você tem que guardar. Puta, Léo, mas guardar R$150 por mês não adianta nada. Adianta muito. Porque daqui a pouco você vai estar ganhando 10 pau por mês e você vai estar guardando 1,5 pau, 2, né? E foi essa mobilidade, essa responsabilidade financeira que me permitiu fazer aquele plano de ficar X meses sem salário, né? Então, vocês precisam, galera, precisam botar isso na cabeça. Vocês terem um dinheiro acumulado é a liberdade que vocês precisam para tomar a decisão que vocês queiram na carreira de vocês, né? Beleza, pessoal, vamos avançar, né? E aí... Não, desculpa, só interromper aqui. Você viu a pergunta do Rafael? Não. É uma pergunta do Rafael aqui, não. Ah, tá. Qual foi o ponto que levou você a sair da empresa que estava para criar o seu negócio? Tá, vamos lá, Rafael. Bom, eu queria empreender. Chegou um momento, Rafael, o que aconteceu foi, eu escalei a hierarquia dessa consultoria que eu trabalhava e eu passei a responder para o dono da consultoria, né? E aí a gente começou a ter alguns desentendimentos, mas algo normal do negócio. Ele queria uma empresa mais focada em produto, eu sempre gostei muito de trabalhar vendendo serviço, eu achava que serviço é um segmento mais promissor. Na época eu queria cometer meus próprios erros, sabe? Eu não gostava de tudo
puta, eu vou fazer isso para o cliente. Não, não faz assim não, faz assim, assim, assado. Cara, mas deixa eu tentar. Não, faz do jeito que eu tô falando. Então isso foi começando a criar uma tensão, né? Mas não era briga, discussão, dedo no olho, nada disso. Uma tensão natural que eu falei, cara, puta, acho que tá na hora de eu cometer meus próprios erros, né? Então esse foi para mim, o que gerou a fricção para eu sair, para eu falar, cara, acho que eu vou meter o pé, né? Mas eu já tinha vontade de empreender, sabe? Do tipo assim, eu sentia que eu poderia construir algo legal também, né? Era algo meu, né? Aí da questão financeira eu acabei falando um pouco aqui para vocês. O que aconteceu foi isso. Eu me acostumei a viver com um pouco menos do que eu ganhava, desde sempre. Bom, a meu favor nesse ponto tem que eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe trabalhava como babá e meu pai carregava saco no Cais do Porto lá no Rio. Então, do tipo, a vida que eu tenho hoje é surreal comparada com a vida que eu tinha quando eu era moleque. Então, eu tava no viver com menos do que eu tinha já era viver muito mais do que eu tinha na infância. Então, para mim, mesmo fazendo uma poupança, guardando um dinheiro, era mole, né? Então, eu acabei essa minha disciplina financeira foi sempre uma grande um grande acelerador da minha carreira, porque eu nunca tive medo. Eu nunca preocupei assim, puta, e se amanhã eu não tiver empregado? Tudo bem, cara, se eu amanhã não tiver empregado, eu vou ter que dar uma enxugada nos meus gastos, mas eu tenho uma reserva financeira que me banca por X meses, e aí tem a questão da autoconfiança. Eu tenho certeza que em 1 mês, 2 meses procurando emprego, eu já me recoloco, né? Então, isso daí foi sempre uma liberdade, né? E o dinheiro para começar o negócio, eu consegui com patrocínio, né? Na verdade, foi o meu sogro que emprestou o dinheiro para a gente. E angariar novos clientes e confiança de mercado foi como eu contei para vocês. Foi exatamente aquilo que eu contei para vocês. Foi fazendo um trabalho de formiguinha, adaptando estratégia, entregando o primeiro projeto no risco, sem saber se eu ia receber ou não, e aí indicado para outra empresa, fiz um bom trabalho de novo na outra empresa, e assim o nome da empresa, o nome da Performa foi crescendo, o nome da Performa foi ganhando relevância, os clientes se sentiam à vontade de indicar a gente. Puta, cara, eu vou te indicar, e aí as coisas foram ficando mais fáceis, né? Foi exatamente um trabalho, é o que a gente chama de montar uma empresa bootstrapping, né? Eu não tive nenhum acelerador, eu fui crescendo com os meus próprios recursos, né? Eu cresci um pouco mais devagar, mas de uma forma muito mais sustentável. Vamos lá. Tem alguns projetos de PSAS. Na época, Rafael, o que eu tinha era tempo, né? Por isso que eu resolvi sair da empresa que eu estava. Então, tempo para tocar o projeto eu tinha, né? Para botar a performance de pé eu tinha, né? Porque eu resolvi me dedicar àquilo ali, né? Agora, eu também não tinha dinheiro para fazer. E aí eu tive que ir para o mercado captar. Eu acreditava tanto na minha ideia que eu topei até uma dívida. Do tipo assim, uma dívida com meu sogro, né? Ou seja, algo muito próximo que geraria um estresse caso eu não conseguisse pagar, enfim. Mas eu tinha uma confiança tão grande que eu falei, cara, eu vou correr esse risco, né? Então, tentei dinheiro no banco, mas esquece, é difícil. Banco também não corre tanto risco assim, né? Então, não teve jeito. Eu tive que eu mesmo correr o risco, eu ter a autoconfiança e a perseverança de fazer acontecer. Então, Matheus, olha só. Sim e não. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Por quê? Administrar finanças pessoais é diferente de você administrar o capital da empresa, tá? Até porque finanças pessoais, vamos supor, se eu cometer um erro, eu coloco em risco o meu patrimônio. Beleza. Se eu cometo um erro administrando o capital da empresa, eu posso colocar em risco a folha de pagamento. Eu coloco em risco também o capital do meu sócio. Eu coloco em risco a continuidade do negócio, né? Porque negócio sem caixa, né? O dinheiro para uma empresa é oxigênio.
Quando o dinheiro acaba, a empresa morre. Simples assim, né? Então, administrar o capital da empresa é diferente. Tanto que na empresa eu sou muito mais conservador do que eu sou no dia a dia com os meus investimentos. Muito mais conservador, né? Porque eu tenho na empresa, eu tenho capital eu preciso de capital de giro, curto prazo, eu preciso de grana para pagar imposto de 3 em 3 meses, né? Porque o fechamento de imposto de uma empresa de serviço, como a Performa, acontece de 3 em 3 meses, então eu já tenho um capital que eu posso deixar ele aplicado num valorzinho um pouco melhor, mas sabendo que eu preciso de disponibilidade quase imediata, que é uma disponibilidade trimestral. Eu tenho o dinheiro que eu uso para fazer pagamento de 13º, que é um dinheiro que a gente vai salvando, provisionando todo mês, férias e 13º, porque eu vou usar no final do ano. Então aí já é uma outra característica de investimento. Então é diferente. E isso que me custou muito aprender, né? Que no final eu acho que o erro que eu cometi foi, cara, eu não deveria estar fazendo isso. Sabe, drenou uma atenção minha desnecessária, né? Cuidar do meu capital é uma coisa, cuidar do capital da empresa é outra. Mas o fato é, no final das contas, eu particularmente sou muito conservador dos dois lados, né? Eu tenho investimentos de risco, óbvio que eu tenho, pô, quando eu invisto numa startup, é o maior risco possível, né? Como eu falei para vocês, uma startup é um poço de incerteza, mas existem ferramentas para você minimizar essas incertezas, né? Que é inclusive um pouco do que a gente vai falar agora. Então, voltando lá, pessoal, né? Beleza, Léo, você me convenceu a ser empreendedor. Puta, tô amarradão, vou empreender, é isso que eu quero, vou sair da Unicamp e montar a minha empresa. Só que eu não tenho a menor ideia do que fazer. Puta, é possível gerar ideias, galera? Sabe, do nada, assim, puta, vou sentar, vou gerar uma ideia. Óbvio que é. Óbvio que é. Eu faço isso direto. A gente tem na Performa a gente tem uma reunião mensal para isso. É um processo sistematizado de geração de ideias, né? Então, e aí existem alguns gatilhos, esses 5 gatilhos são muito conhecidos, né? Cara, o que eu posso fazer, né? Do tipo assim, puta, me ajuda a ter uma ideia. Vamos, te ajudo, né? Começa a pensar em coisas assim, galera. Puta, se alguém fizesse tal coisa, eu botaria meu dinheiro, eu compro na hora isso. Ou seja, observa o que existe. Observa o seu dia a dia, em vez de ficar pensando solto em ideias mirabolantes. Sabe? Você pode ter uma ideia sensacional? Claro que pode. Claro que pode. Todo mundo, né? De novo, isso é um outro mito, né? De achar que criatividade é dom, né? O Samir, que trabalha lá na Performa e vai bater um papo com vocês essa semana, né? O Samir vai dar uma outra palestra também na disciplina do professor Marcos. Ele é o líder de Lean lá da Performa, da torre de Lean da Performa, né? E ele fala isso, todo mundo pode ser criativo. Aliás, ele vai além, né? Ele crava, todo mundo é criativo. E existem técnicas para desenvolvimento de criatividade. Por isso que... E aí, se vocês forem ler um pouquinho de Design Thinking, Design Sprint, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Mas, já que você... Vamos supor que eu me rendo a você. Você está falando, Léo, não sou. Eu sou zero criativo, eu não consigo. Eu sou uma porta branca. Tá bom. Então, respeito você, acredito. Não precisa pensar em nada. Vamos observar. O que você compraria na hora se alguém fizesse? Você vai ver ao longo, você vai se deparar com situações, com problemas ao longo da sua vida. Eu tenho um bloco de notas que eu vou anotando um monte de coisa que eu me deparo, que eu falo, cara, se alguém conseguir resolver isso, eu compro na hora. Porque uma hora eu vou levar isso para a nossa reunião de criatividade, né? O outro ponto, galera, não fique inventando problema. Sabe? O mundo já está cheio de problema. Vamos resolver os que já existem. Quando você se propõe a resolver um problema que já existe, você está dando um puta passo em gerar uma ideia, né? E isso é uma coisa, super factível, né? Para mim, um dos pontos mais explorados de startups é esse, né? Que é executar melhor algo que já existe, né?
Por que o WhatsApp existe? Porque ele tentou fazer melhor algo que já existia, galera. A gente já trocava mensagem, a gente mandava SMS, a gente tinha o ICQ, a gente tinha o Mirk. Eu nem sei se algum de vocês conhece o Mirk, mas existia antigamente, nos primórdios da internet, um negócio chamado Internet Relay Chat, que era um chat baseado em relay, em socket. Cara, uma tecnologia rudimentar, entendeu? Que óbvio que ela ia evoluir. Né? Depois do Mirk teve o ICQ, depois do ICQ tinha um comunicador da Microsoft, eu não estou me recordando o nome, depois tinha um que agregava um monte de coisa, depois tinha o Messenger, aí um WhatsApp, e muito provavelmente daqui a pouco tem outro. Né? Então, você executar melhor algo que já existe é uma coisa fundamental. Né? É uma puta possibilidade de você destravar o seu negócio. Né? De novo, o verbo observar, né? Observa onde você gasta o seu dinheiro. Né? Pega o seu extrato bancário dos últimos 6 meses ou começa a anotar daqui para frente onde você gasta qualquer coisa. Né? Por que você gasta seu dinheiro na empresa A e não na B? Porque normalmente tem concorrente. O que a empresa A faz que a B não faz? Né? Ou o que a empresa A faz que a B, a C, a D, a E não faz? Você vai começar a extrair um monte de insight daí, galera, mas um monte de coisa que vai te permitir pensar com outros olhos, aí sim pensar em resolver problemas. Né? E uma outra coisa que particularmente eu faço bastante, né, que é observar de novo o que está acontecendo em outros países. Então, do tipo, essas feiras de startups que existem em outros países, eu procuro ir nessas feiras, né, principalmente no Web Summit. O Web Summit é uma feira incrível, né, porque você toma contato com startups do mundo inteiro. Né? Tem uma feira em Montreal muito boa também. Tudo isso dá para ver online. Do tipo, não adianta meter que, Léo, não tenho dinheiro. Léo, eu não tenho tempo. Pô, não é possível. Você tem. Vai por mim que você tem. Né? Basta você querer. Lembra que tem que querer. Né? Mas você observar o que está acontecendo em outros países para mim, na minha opinião, um dos melhores meios da gente conseguir ter ideia de produtos, né? Ou de coisas a fazer. Né? E aí o próximo ponto, Léo, beleza, gerei uma ideia. Agora eu quero desenvolver essa ideia. Como eu faço isso? É possível desenvolver uma ideia? Pessoal, é o que eu faço hoje. Hoje, o que a Performa vende, né, quando eu falo para vocês que a gente se posicionou como um full service provider de soluções, eu não falo mais de tecnologia, né? Quando a gente fala um full service provider de soluções, porque hoje o que eu vendo para os nossos clientes é desenvolvimento de ideias. E eu estou falando, pessoal, de empresas do porte da CPFL, da Merck Sharp Dome, da ReHap, da Biolab, da Continental Automotive, da Yara. Os nossos clientes quase todos são multinacionais com faturamento na casa do bi de dólar. Né? Então são empresas muito grandes, mas que também precisam desenvolver ideias. Né? E aí o que eu fiz? Eu peguei todo esse know-how nosso de desenvolvimento de startups, né? de resolução de problemas, de identificar um problema e botar uma solução de pé, e levei isso para dentro das grandes empresas. Né? De co-criar soluções junto com os nossos clientes. Eu, particularmente, galera, eu tenho uma crença que você resolver um problema não é, como eu falei para vocês, uma coisa solitária, né? Onde você sozinho, só você, tem que se virar para resolver o problema. Eu acredito em cocriação, né? E aí eu fui estudei muito Design Thinking, muito Lean UX, né? O Samir liderou todo esse processo, já não quis inventar a roda, eu fui no mercado, na verdade eu fui dentro de um cliente nosso, trazer um cara para dentro da Performa, que hoje é nosso sócio, ele recebeu um pedaço da Performa, para ele botar de pé uma torre de Lean para gente.
né? Então, na verdade, como vocês ouviram o professor Marcos falando, meu primeiro contato com o link, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Eu gostei disso. Foi através da Unicamp, então a Unicamp contribuiu muito com essa nova fase da performance, né? Falei para vocês. Mas a gente foi estudar Design Thinking Lean, o UX, o Ágil, tudo bem, a gente já usava. A gente botou esses 3 frameworks para trabalharem juntos para desenvolver ideias. E aí eu comecei a me diferenciar dos meus concorrentes, galera. Porque do tipo assim, eu deixei de chegar num cliente, olhar para ele e perguntar assim, o que você quer? Cara, o que eu quero, eu estou terceirizando para o cara a resolução do problema. Peraí, eu preciso ajudar. Então hoje a gente sempre pergunta para os nossos clientes o seguinte, qual o problema? Me diga qual é seu problema e, a partir do Design Thinking, a gente vai co-criar uma solução. Quando eu chego aqui no final do segundo ciclo de divergir para convergir, galera, por favor, todo mundo vai ler um pouco de Design Thinking. Tenham isso em mente. Isso aqui é fundamental para a carreira de vocês. Não interessa onde vocês estejam. Empreendendo, pesquisando, dando aula, enfim. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu garanto que isso é importante para vocês, tá? Então vocês, dentro do Design Thinking, vocês vão ver que existem os ciclos de divergir para convergir, né? Então a gente tem cada fase dessa aqui de imersão, definição, exploração, respostas. Eu tenho uma série de ferramentas que eu aplico em cada uma dessas etapas e essas ferramentas convergem para me entregar algo muito importante que eu já falei, inclusive, em outros bate-papos aqui no LIAG, que é o Lean Canvas. Né? O Lean Canvas, ele é uma representação gráfica do desenvolvimento de uma ideia. Né? O Lean Canvas permite você explorar o negócio que você está colocando de pé. Né? Ele talvez seja o primeiro documento, eu pelo menos faço isso, quando eu vou investir num negócio, a primeira coisa que eu peço para o investido, né, para o empreendedor que me procura é, cara, me manda o teu cardápio de ideias, me manda o teu cardápio de ideias priorizado e me manda o teu Lean Canvas. Porra, Léo, por quê? Bom, primeiro, com isso eu já saco se o cara está seguindo alguma metodologia ou não. Ele estar seguindo me deixa muito feliz. Se ele tem o cardápio de ideias priorizado, significa que esse cara está levando super a sério o conceito de MVP, o Minimum Viable Product, que é, para uma startup, talvez a mais importante ferramenta para mitigação de riscos e diminuição de incertezas. Então eu já sei que eu estou lidando com um cara que tem o conceito do Lean na cabeça dele. E se o cara fez o Lean Canvas, ele já vai ter um monte de coisa mapeada. Ele já vai saber qual é o problema que ele está se propondo a resolver, quais são os segmentos de cliente que ele vai atacar, qual é a proposta única de valor dele, qual é a solução que ele está propondo para aquele segmento de clientes em relação ao problema que ele identificou, qual é a estrutura de custos do projeto dele, qual é a estrutura de receitas do projeto dele, quais são as métricas chaves que ele vai usar aqui, ó, métrica, né? Quando a gente está construindo algo, né? Quando eu falo em melhorar, né, em melhoria contínua, eu tenho que ter métrica, eu tenho que sempre trabalhar em cima de construir, medir e aprender com o que eu construí. Então eu já sei que é um cara preocupado com melhoria contínua. Olha só, apesar de ser um investimento de risco, investir em startups, quando eu estou investindo em uma startup que está no caminho certo, eu estou minimizando o meu risco. Então, isso aqui, pessoal, é legal porque quando eu desenvolvo uma ideia dessa maneira, né, eu estou eliminando incertezas, eu estou eliminando risco, eu estou testando hipóteses mais rapidamente, eu estou entregando, eu tenho claro quais são os segmentos de cliente que eu vou atacar. Se eu tenho claro os segmentos de cliente, eu já sei também quais os canais que eu vou usar, os canais de venda que eu vou usar para chegar naquele cliente, porque uma startup precisa vender, todo mundo precisa vender, né? Aliás, empresa que não vende, morre.
A empresa tem que vender, né? Porque é outra coisa que eu ouço assim, Léo, então eu não sou bom em vendas. Cara, não tem jeito. Do tipo assim, não tem isso de eu não sou bom em vendas. Então aprenda, porque vender também é técnica. Vender não é dom, vender não é arte. Vender é técnica. É pegar uma dessas metodologias de venda que existem, principalmente vendas complexas, né? Aí a gente tem, spin selling, customer centric selling, solution selling. Temos alguns livros super legais, o Getting to Yes, que te dá um monte de dica bacana de como chegar ao sim. Enfim, tudo que eu tô falando para vocês, galera, não tem nada aqui que é dom. Até porque eu não tenho nenhum desses dons. Tudo foi ralar, foi perseverança, foi me adaptar, foi autoconfiança, foi meter a cara, foi entregar um pouco mais, enfim. Esse processo aqui hoje, que eu uso para desenvolver ideias, eu uso para desenvolver as minhas próprias ideias, para saber se eu vou investir em um negócio ou não, e eu levo isso para dentro dos meus clientes para ajudar eles a desenvolver as ideias deles. E o mais legal é que com isso, o que acontece? A brincadeira que eu faço eu não estou envolvido com esse processo. Eu não estou só envolvido, eu estou comprometido com ele. Porque é assim que eu cuido do meu próprio dinheiro. Então isso dá uma puta segurança para o cliente que está comprando de mim, que hoje, eu tenho um monte de case, hoje eu tenho balanço, eu tenho uma empresa com mais de 120 desenvolvedores, enfim, as coisas mudaram de patamar. Ok, mas eu continuo prezando por estar próximo do cliente, correr risco, entregar mais do que eu quero. As origens da performance continuam presentes hoje. As bases, a fundação da empresa continua a mesma. Isso é a cultura empresarial, é o que a gente impregnou dentro da empresa. Na dúvida, a gente tem o nosso mote lá na empresa na dúvida, tome sempre a decisão mais favorável ao cliente. Ponto. Você ficou em dúvida do que fazer? Favoreça o cliente. Isso nunca vai ser ruim. Léo, mas eu favoreci o cliente e eu acabei comprometendo o caixa da empresa. Ok. Caixa da empresa a gente resolve. A satisfação do cliente, às vezes, não. Então, galera, depois que eu gero uma ideia, eu também tenho técnicas para desenvolver essa ideia. E eu acho que isso tem que estar muito claro para vocês. Vocês estão saindo da faculdade, falam, eu não tive nenhuma ideia mirabolante, eu não sei botar um negócio. Tudo bem, você pode não saber, mas o que eu estou te afirmando há como aprender. E a gente aprende com Design Thinking, Lean, UX e Ágil. É isso. Né? Léo, mas a minha ideia era só ser desenvolvedor, cara. Tu tá falando aí um monte disso, daqui, mas eu só queria desenvolver software. Ok, mas conhecer isso vai te colocar um patamar à frente de todos os outros desenvolvedores. Você vai se recolocar mais fácil, você vai poder escolher onde trabalhar, você vai trabalhar nos projetos que você quer, você pode pleitear uma vaga fora do país, você pode, enfim, você vai ser um cara mais bem preparado. Né? Tem uma piadinha que eu costumo fazer, mas que ilustra muito bem isso, né? Que são dois amigos andando na selva e eles avistam muito longe um leão. Um dá um desespero nele, ele sai correndo. O outro pega a mochilinha dele, abre e tira um tênis para calçar. Né? Falou, cara, eu vou botar meu tênis aqui. O cara olha para ele e fala assim, bicho, mas por que você vai botar um tênis? Você acha que de tênis você vai correr mais rápido que o leão? E ele fala, eu não preciso correr mais rápido que o leão, preciso correr mais rápido que você. O leão depois faz o resto. Então, quando você está se preparando, o que você está fazendo é botando o tênis para correr mais rápido que alguém. Né? Então, galera, quando a gente fala de gerar ideias e desenvolver ideias, tenham isso em mente. Não é dom. É vocês botarem isso aqui para funcionar, ver e avaliar oportunidades, procurar ação, assumir riscos, se adaptar às mudanças, se cercar de boas pessoas, ser autoconfiante, ser perseverante, que aí o resto você faz. Você não tem dom aqui, você não está na lista. Nascer iluminado. Nascer em berço de ouro. Não.
tudo aqui é construível. Então não achem que vocês estão numa posição inferior, porque muito pelo contrário, vocês estão numa posição super privilegiada, vocês já estão na Unicamp. Galera, vocês estão na Unicamp, ponto. Já é um ponto fora da curva. Vamos nos tornar cada vez melhores, né? Então, a gente entra nessa parte do desenvolvimento de ideias. Galera, vamos lá. Dúvidas, angústias, desesperos, decepções, dores. Vamos lá. Então, fazer só um comentário aqui, Leonardo. O Por Rafael favor. falou, na questão de que ele tem um produto, né? Então, ele vai ter uma banca agora em dezembro com vários, né, empreendedores e investidores aí importantes, né? Então, ele Uhum. tem a oportunidade de ouro de provar que esse negócio aí é viável, né, para ter investidor. Então, Rafael, aproveite. Inclusive, eu vou participar dessa banca, né, professor? Sim, exatamente. Ótimo, Você estará ótimo. lá. Olharei com carinho o projeto do Rafael, prometo. Puta, Bruno, eu não sei, cara. Um sinônimo, porque eu uso tanto o Lean, cara. Ficou tão é, enraizado no meu vocabulário que eu nem sei se tem Em um português, o termo que sinônimo. é usado é enxuto, mas sinceramente hoje em dia já Mas perdeu. A maioria das pessoas só usa Lean mesmo em o Lean, português. exato. Né? Aham. E eu acho que toda literatura que você for procurar, Bruno, inclusive em português, vai estar se referindo como Lean também. Não vai estar, sei lá, produção enxuta. Não sei se você vai achar algo. Originalmente, nos anos 90, 80 e 90, ainda usavam, Leonardo, agora parou. Tá, E só legal. curiosidade aí, Bruno, se você está fazendo a disciplina de administração, tá? Daqui a 20 minutos a gente vai falar sobre Lean, tá? Então, fica tranquilo que você vai saber mais sobre isso. Bacana. Mas eu acho que o principal recado que tinha que ficar aqui para vocês hoje, pessoal, é isso, né? Do tipo assim, eu não tenho uma empresa, eu não sou empreendedor, eu não fiz um negócio crescer porque eu sou iluminado, né? Do tipo, porque eu tenho um dom. Na verdade, sendo muito honesto, eu acho isso até um pouco ofensivo. Sabe, quando eu ouço agora, mas você deu sorte. Sabe, puta, velho, sério. Eu queria mostrar para você tudo o que aconteceu, né? Poder mostrar um vídeo de todos os percalços, todos os problemas, né? O bom humor que eu lidei com tudo isso, né? De entender que, tem hora que shit's happen, cara, não tem jeito, sabe? Tem um cliente nosso que até o professor Marcos conhece também, né? Que ele fala uma frase muito legal que eu adoro, que ele fala assim: não é que os projetos da Performa IT não dá merda. Claro que dá, uma hora dá. A diferença é que eles limpam rápido. Né? E é isso, entendeu? Do tipo, você vai se deparar com problemas. Né? O que vai te diferenciar dos demais profissionais, o que vai fazer a tua empresa ser maior ou menor, os clientes confiarem mais ou menos em você, você se cercar de pessoas melhores ou piores, é a forma como você encara tudo isso. Né? E aí, voltando para a apresentação, galera, tem um ponto, né, que todo mundo me pergunta, né, e é um lugar super comum, por isso que eu fiz questão de colocar nessa apresentação. Eu me deparo muito com a seguinte questão, é assim, Léo, mas qual que é a característica do tipo assim, cara, que o empreendedor tem que ter, que se não for isso, não tem jeito. Eu nem acredito muito nessa questão da bala de prata, sabe, que tem que ser isso, se não for, mas de tanto ouvir essa pergunta, eu resolvi compartilhar com vocês o que eu observei ao longo dos anos, né, sobre a ser empreendedor. E eu acho que isso aqui, para mim, é o que mais guia todas as minhas ações, pessoal. Né? Para mim, todos os problemas são meus. Se algo não deu certo, a culpa é minha. A culpa não é de mais ninguém.
Eu não fiz o que deveria ser feito. Sabe por quê, pessoal? Porque os meus problemas eu resolvo. Os meus problemas eu garanto que eu resolvo. Se eu viro aqui e falo que a minha palestra foi horrível, porque o professor Marcos não me avisou que era online. Peraí, se eu botei o problema nele, eu nunca vou melhorar. Por quê? Eu terceirizei meu problema, falei, a culpa foi do professor, a culpa foi da menina, a culpa foi da loja, a culpa foi da livraria. Não, a culpa é minha. Eu sou o responsável pelos problemas. E eu vou resolver esses problemas. Eu vou entender o que deu de errado, né? Eu vou fazer, para quem conhece de ágil, né? Para quem já, não sei se vocês estudaram alguma coisa de Scrum durante a faculdade, que a gente tem aquela reunião de retro, né? Eu vou fazer a minha retrospectiva, vou identificar quais foram os problemas, para eu poder mitigar esses problemas, para eu poder mitigar essas falhas, resolver esses problemas e não deixar algo acontecer, algo ruim acontecer de novo. Agora, a partir do momento que eu terceirizei o problema, galera, do tipo assim, a culpa é do professor que não fez tal coisa, a culpa é do meu chefe que. Acabou. Eu estou me convidando à mediocridade. Né? E aí eu não estou falando mediocridade no sentido pejorativo, é no sentido literal da palavra, do tipo assim, eu vou ser um cara médio. Médio, o que der para resolver eu resolvo, o que não der eu boto a culpa em alguém. Bem estilo Chaves e Chapolin, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? Não pode ser assim. Né? A partir do momento que você se conscientiza que você cometeu um erro, que você cometeu uma falha, por mais que tudo indique que não tenha sido sua, se o problema resvalou em você, ele é seu. E aí você tem duas opções. Ou você assume o problema, ou você se conforma com a mediocridade. Então, quando eu falo de empreender, né, e aí isso vale para intraempreendedorismo, né, que é quando você está empreendendo dentro de uma empresa, isso vale para empreendimentos de startups, isso vale para empreendimentos de empresas tradicionais. Né? A Performa não é uma startup. Né? A Performa é uma empresa tradicional com um modelo de negócio não escalável, porque como eu sou uma empresa de serviços, se eu aumento o meu número de projetos simultâneos, eu preciso aumentar a minha equipe. Então eu tenho um modelo de negócio que não escala, né? Porque essa história, puta, tudo tem que escalar, tudo. Não, cara, são características, são modelos de negócio distintos, né? Mas, independente da sua posição como empreendedor, trate os problemas como sendo sempre seus. Se alguma coisa resvalou em você, o problema é seu. Tipo, eu não pude fazer um curso de inglês quando eu era mais novo, porque meus pais não tinham condição. Isso não é culpa dos meus pais. Isso não é um problema deles, isso é um problema meu. Quem não está fazendo inglês sou eu. E eu sei que isso vai ser útil para minha carreira. Em algum momento eu vou ter que estudar inglês. Então, é nesse sentido, né? Não dá para a gente falar assim, mas eu não tenho culpa, eu nasci pobre. Ok, então você se conforma com isso? Eu nasci pobre, então eu vou ser pobre a vida inteira. Não. Muito pelo contrário, a gente está numa área, inclusive, que é uma das que mais permite essa mobilidade social. Né? E eu brinco, né? O pessoal fala assim, puta, ser pobre é ruim. Cara, não, ser pobre significa que você consegue ganhar mais dinheiro fácil. Porque você sair da pobreza é rápido. É difícil virar bilionário. Aí juntar 1 bilhão é fácil, mas juntar 10 mil é mole. Entendeu? Então, do tipo, a forma como você encara as coisas, a forma como você vai gerenciar seus problemas é que eu acho que vai definir muito quem nós somos, né? E, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Foi super legal esse bate-papo. Eu vou colocar aqui no chat da reunião o meu perfil no LinkedIn. Quem quiser me adicionar lá para a gente trocar uma ideia, fique à vontade. Deixa eu buscar aqui, eu vou colar para vocês. E enquanto isso, eu estou disponível aí nesses 15 minutos finais para qualquer dúvida, angústia, decepção, dor, desespero. Sintam-se à vontade. Quiser falar também, solta o áudio aí.
Vamos lá, gente. Últimos minutinhos aí, Leonardo. Deixa eu aproveitar aqui dois comentários, né? Professor, Pessoal, só um comentário, né? Você falou da questão de reservar dinheiro para casos de emergência e tal, né? Eu gostaria de lembrar essa turminha que eles precisam reservar dinheiro para aposentadoria, tá? Porque esqueça, não vai existir aposentadoria de INSS ou qualquer coisa do gênero quando eles chegarem na. É aquela, a gente tá até pagando, né, professor, mas não vai, sabendo que tá rasgando dinheiro. Exatamente. Eu tenho certeza que eu não vou receber. Vocês, então, esquece. Então, se vocês não Eu garantirem, já, eu nem conto com isso. Entendeu? eu pago assim, né? Porque eu sei que isso está ajudando a pagar a aposentadoria do minha Sem mãe, do dúvida, meu pai, né? sem dúvida. Olhando para os antigos, mas eu sei que eu não vou receber. Vocês, então, assim, desde já é importante colocar isso como uma meta. Né? Então, a Com reserva não é nem certeza. para caso de emergência, é para o futuro, porque em algum momento da vida, não vai ser com 50, como já foi no passado, mas 70, 80, vocês não vão conseguir mais trabalhar. Um fundo vocês têm Uhum. que ter. Legal. Ô, Bruno, obrigado pelas palavras aí, viu, cara? Bem legal ouvir esse feedback aí. Acho que o Luiz queria falar alguma coisa, né, Luiz? isso. Tá me escutando bem? Sim, super. Você falou durante essa palestra bastante sobre autoconhecimento, né, e autoconfiança. E até mesmo durante a palestra, para mim, você se mostrou um cara bem seguro de Uhum. tudo que você falou. Eu queria saber como que você desenvolveu isso ao longo de toda a sua vida, principalmente esse autoconhecimento. Parece ser Então, bem importante. super, Luiz, ó, vamos lá. Super importante, tá? E a principal ferramenta que eu usei para desenvolver minha autoconfiança foi sempre entregar um pouco mais. E tem um racional por trás disso. Por quê? De novo, eu não fazia nada muito além, eu só fazia mais do que meus pares. Isso naturalmente começa a te colocar dentro da empresa, dentro do teu grupo de amigos, dentro do teu círculo de convivência, um pouco acima do que você dos demais. E isso desencadeia uma série de elogios, isso desencadeia um comportamento diferente das pessoas em relação a você, e isso acaba estabelecendo um círculo virtuoso onde as pessoas vão te elogiando, isso te motiva a ser cada vez melhor, e aí por você ser cada vez melhor, as pessoas te elogiam mais, você começa a ser considerado para um monte de coisa, as pessoas te procuram, e isso vai realmente aumentando o teu círculo de influência e te tornando uma pessoa cada vez mais autoconfiante. Em relação ao autoconhecimento, Luiz, cara, o mais importante é você fazer as suas reuniões de retro. Né? Vocês estudaram alguma coisa de Scrum durante o curso? Não sei se vocês já viram isso ou se vão ver, né? Um círculo, né? Uma sprint de Scrum, ela termina com duas reuniões super importantes, né? A demo, que é quando você demonstra para o cliente o que você fez, e a retro, onde você discute os problemas. Né? Eu não sei por que eu fazia isso, mas eu tinha acho que até uma mania de toda sexta-feira, cara, eu pensava um pouco na minha semana do que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Tipo assim, eu nunca tive medo de errar, eu falei para vocês, né? De falhar é normal, né? E cometer essas falhas, né? O mais importante é você saber o que você vai extrair dela, né? E aí eu extraía ali o que tinha acontecido de problema, né, os meus problemas, para eu poder resolver. Quando você começa a resolver os seus problemas, a olhar o que você cometeu, o que você fez de errado, entender o que aconteceu naquele momento, e tentar melhorar como pessoa, e coloca isso num ciclo repetível, Luiz, você acaba se autoconhecendo. Você acaba entendendo aonde você pode ir e onde você não pode ir. Ou onde você deve ir, porque vai ser importante para você, mas como você vai se proteger dos possíveis problemas que aconteçam. Né? Em relação a essa questão de você se conhecer, eu sugiro vocês lerem um livro do Simon Sinek. Né? Eu vou escrever aqui no chat, chama Simon Sinek. O nome do livro chama Comece pelo Porquê. Tá?
É uma jornada de autoconhecimento. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ter a sua motivação. Né? Você vai empreender por quê? Né? Qual a sua motivação? Né? Quando você está num relacionamento, cara, você está nesse relacionamento por quê? Né? Qual a sua motivação para estar nele? Né? Quando você vai fazer um curso superior, na verdade, quando você vai fazer qualquer coisa. Então, é um exercício que eu sempre fiz e que funcionou para mim. De novo, olha agora por que eu falei lá no início que o que a gente está conversando aqui não tem um viés professoral. Eu não sou formado em psicologia, em antropologia, em psiquiatria. Eu estou te falando o que funcionou para mim. E para mim, essa disciplina de sempre avaliar as minhas ações para entender aonde eu fui bem e aonde eu fui mal, criou essa aura da autoconfiança. Criou essa aura do autoconhecimento. E uma coisa começa a potencializar a outra. Né? Então, do tipo assim, puta, Léo, mas eu tô vendo uma puta segurança no que você tá falando. Pô, mas aí também tem o seguinte, eu tô te contando uma história. Né? Eu não tô te dando uma aula. Então é natural que eu tenha muita segurança, porque eu vivi essa história. Então, eu não estou te contando a história do descobrimento do Brasil, que eu não estava lá. Eu ouvi, li, pesquisei, montei a minha palestra e vim falar para vocês. Muito provavelmente em alguns pontos eu ia dar uma engasopada, porque é normal. Agora aqui eu estou te contando uma história que eu vivi, então é muito mais fácil. Né? Eu tô acessando fatos que foram marcantes na minha vida. Né? Então, de novo, não saia daqui achando, porra, mas o Léo é fera demais, o cara fala... Não. O cara eu te contei uma história. Né? Se você for contar para mim uma história da sua vida, você vai ter a mesma segurança, porque você vai estar contando algo que você viveu. Tá certo, brigadão. Valeu, Luiz. Obrigado você, cara. Ô, Rafael, obrigado pelas palavras aí, cara. Muito, muito legal mesmo ler essa questão eu quero isso, cara. Eu quero motivar vocês. Eu quero realmente que vocês repensem tudo que vocês fizeram até aqui e vocês vão ver que, cara, vocês estão só no início. Entendeu? Então, pô, muito legal ler um feedback desse. Por isso que eu falo para vocês que eu acabo saindo com a sensação de que eu recebo muito mais do que eu entrego para vocês. Mais alguém aí, galera? Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui. Acho que muito obrigado aí, Leonardo. Realmente acho que a gente precisa, né? Eu me sinto sempre como uma obrigação de incentivar essa turma a empreender, que existe outro caminho. Nem todo mundo tem perfil, eu acho que foi muito bom você falar isso. Né? Não se obriguem a ser empreendedor, mas tem com certeza nessa turma vai ter um conjunto de pessoas que tem esse perfil e que não pode acabar sendo desperdiçado. Né? Então, se vocês pegarem nossos palestrantes, né, o Leonardo está aqui, né, que me falou, começou de baixo, né, e olha onde ele está chegando. A gente semana passada teve o Henrique, né, que começou aí com vocês, né, foi meu aluno, né, também não tinha nada, não começou, né, e hoje é um empreendedor, né. A gente já teve a palestra com o Kleber da Ícaro, mesma coisa, né. Começou também de baixo. O próprio César Gon, que vai falar com a gente, tá? Também ele começou, ele era aluno de mestrado, né? Começou do nada, quer dizer assim, não é uma coisa que você precisa nascer em berço de ouro, né? É acreditar, é trabalhar. Eu acho que uma coisa importantíssima que eu acho que o Leonardo colocou muito bem é ralar. Ninguém vai fazer nenhum empreendimento de sucesso na base do vou trabalhar. Outro dia eu estava vendo uma coisa, Leonardo até ri assim, eu e uma pessoa estava vendo um post lá, né, de uma empresa lá da Escandinávia, falando assim, não, nós somos empreendedores, mas a gente está sofrendo burnout, a gente tem que garantir que a gente vai trabalhar só das 8 às 5. Eu falei, esquece, né? Vocês não entenderam nada, né? Assim, né? Se eles são empreendedores, estão dando burnout porque vão trabalhar só das 8 às 5, cara, arranja um emprego, não seja empreendedor. Né? Exatamente, professor. É isso. É do tipo, puto, eu trabalho pra caramba, né? Ainda hoje, né? Não é porque a performance cresceu que eu trabalho menos, acho muito pelo contrário, né? Às vezes, eu tenho uma carga de trabalho muito mais elevada. Tudo bem que hoje eu tenho mais pessoas para dividir responsabilidades na empresa, o que também é normal. Lembra que eu falei para vocês, você se cercar de pessoas boas,
né? Mas é muito prazeroso, é estranho falar isso, né? Eu trabalho pra cacete, mas é super legal, entendeu? Tipo, tudo bem, a gente tem um escritório super bacana, né? Eu passo momentos agradáveis lá na Performa, talvez até por isso eu goste mais do escritório do que de fazer home office, mas é o que eu tô falando para vocês, é super divertido. Ó. Eu tô aqui 2 horas com vocês, dando essa palestra, e quando eu sair daqui eu tenho mais um monte de atividade. Hoje, se eu parar às 10, eu tô feliz. Porque eu tenho mais um monte de outras coisas para fazer, preparar a reunião de amanhã, proposta comercial para cliente, tudo. Eu ainda tenho função operacional na Performa, eu gosto muito de vender, né? Tipo, eu sou. Quando alguém me pergunta qual é a minha profissão, para vocês terem uma ideia, eu não digo que eu sou empresário, eu digo que eu sou vendedor. Né? Porque é o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer é vendedor. Quando eu estou preenchendo a ficha do hotel lá, profissão, vendedor. Então, eu sou o responsável pela parte comercial da Performa. Né? E isso me dá um monte de tarefas durante o dia, e as minhas tarefas relacionadas à estratégia da Performa acontecem depois do expediente. E para mim tá de boa, cara. Eu tô super de bem com isso. Né? De 8 às 5 luxo. Bom, vamos liberar o Leonardo aí também para as coisas que ele tem que fazer e liberar os alunos, porque daqui a 5 minutos tem outra matéria também. Então, Leonardo, tinha uma pergunta, você consegue responder rápido isso aqui? Ô, Bruno. Sim, Bruno, ó, eu conheço bastante do Spin Selling, mas lá na Performa a gente especificamente usa o Solution Selling. É uma metodologia mais antiga, a gente está revendo isso, a gente deve mudar a nossa metodologia de vendas a partir de 2021, mas muito provavelmente a gente vai passar a usar o Customer Centric Selling. Mas eu acho o Spin Selling também muito boa. Qualquer uma dessas três vai te dar uma puta base de vendas, né? Vai te dar a clara noção de que vender não é dom, vender é como qualquer outra profissão, é transpiração. Muito bom. Então, Léo, obrigado novamente, né? Aí sempre ajudando que agradeço a gente essa parceria. Valeu, foi excelente a palestra. Valeu. Tá? E, sempre gente, que vocês precisarem aí, a academia precisar, eu estou à disposição. E quando falei, quem quiser me adicionar no LinkedIn lá e tirar dúvida, angústias, decepções, fiquem à vontade, é sempre um prazer interagir com essa galera, beleza? Valeu, pessoal, então, um abraço a todos. Boa tarde, bom trabalho, Leonardo. Valeu, obrigado, pessoal. Até a banca. Valeu.